Bom dia. Tudo bem, gente? Nós não nos vemos desde o ano passado, né? Alguns têm um tempinho mais, né? Que eu não vejo. Prazer estar aqui com vocês nesses capítulos iniciais do Evangelho, que é uma espécie de uma preparação, né, e um amadurecimento para o que vem adiante. Mas não posso deixar de fazer tudo que eu faço, né? Senão não seria Nil, né? Eu vou pedir a vocês para levantar rapidamente, para dar uma esticada aí na musculatura, para desoprimir a coluna vertebral. Isso, muito bem. Alongar é bom, né? Alongar favorece o relaxamento da musculatura e quando nós conseguimos nos relaxar, automaticamente os pensamentos também entram num novo processo. Já levantamos, esticamos a coluna, aí vamos aproveitar e vamos olhar aí para o lado, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É importante também nós percebermos que, além de nós, existem outros, né? Essa é uma música de Raul Seixas, né? Não é? Mas compreendi que, além de dois, existem mais. É? Hoje eu estou cantante. Muito bem, olharam para o lado, agora dá uma olhadinha para trás. Muito bem. Aí atrás de todos tem Jesus Cristo, do outro lado, Francisco Xavier. Aqui para frente, além de Nil e o casal, né, e os companheiros, tem Francisco de Assis. Tendo nos aclimatado com o salão e conosco e com os outros, vamos dar bom dia para todos, os que estão nos assistindo e os que estão aqui, e, se possível, dá um abraço no companheiro que está do lado. Se possível. Tá bonito de ver, tá bonito. Eu adoro esse movimento. Muito bem. Vocês imaginam que as pessoas que estão em casa devam ficar curiosas para saber o que é que está acontecendo no salão, né? Eles estão se abraçando. Já terminaram de se abraçar, agora podem sentar-se. Pergunto a vocês, mesmo que quando o Nil pede, por gentileza, levante e nos tira da zona de conforto, né? Que é estar sentado. Mas este movimento que vocês fazem é bom? Não é? É bom. Faz movimento porque vida é movimento. Entra em contato consigo, mas também com os outros, e isso nos faz mudar. Ou seja, as diversas moradas que existem dentro de nós são acessadas. Isto é viver. Isto é vida. E foi exatamente pensando nisso que Allan Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe este capítulo como o terceiro capítulo deste livro, desta obra primorosa, que nos remete à reflexão. Por isso, o trabalho aqui do Evangelho, ele tem sempre essa propriedade, né? Cada evangelho nos mobiliza a um movimento de fora para dentro. E no momento em que eu consigo entrar em mim, eu consigo me mobilizar para fora, né? Colocar estas diversas moradas para que outras pessoas possam conviver com isso. Então, este capítulo é o terceiro, portanto, início de ano, começando novamente o Evangelho,
E quem é frequentador deste trabalho sabe que todos os anos recomeçamos as reflexões do Evangelho. E tem alguns de vocês que eu sei que já frequentam há muitos anos, porque eu já estou aqui há 10 anos e sei de algumas fisionomias que eu acompanho desde então. E, se vocês repararem, cada ano, as reflexões que o Evangelho nos estimulam a fazer acaba sendo completamente diferenciada da do ano anterior. Não é? Já pararam para pensar? E aí vocês perguntaram-se por que isso acontece? Porque a cada ano o capítulo do Evangelho tal me toca de forma diferente. Por que será, meu povo? Porque nós já não somos mais os mesmos. Porque nós já mudamos. Porque a cada dia, quando nós acordamos, nós já somos diferentes daquele indivíduo que eu fui no dia anterior. Porque eu já estou resgatando em mim uma morada diferenciada daquela anterior. Então, começamos a refletir um pouco. Foi uma merenda. Na minha opinião, sintonia musical deveria ficar a manhã inteira. Na minha opinião. Porque chega a ser um abuso o que esse pessoal consegue provocar em nós, né? Cada música escolhida, ela tem... Nem sei se eles se perceberam com relação a isso, mas eu acho que eles fazem de propósito. Cada música escolhida vai tocar num ponto específico das nossas emoções, né? Dos nossos pensamentos. E cada emoção dessa provocada, ela tem uma reação diferenciada. E, de propósito, certamente, eles deixaram por último a música que fala de Nossa Senhora, dentro de uma poesia extremamente rica, e após isso, São Francisco de Assis com a música, né, com um poema de doação à vida. E nas duas músicas tem uma forte relação com o capítulo que nós estamos e iniciaremos a refletir. Este capítulo 3, ele tem o título, como foi o título que a mocinha falou que era? Como? Não ouvi, tô surda. Devem ser as coisas da aurícula que tá... Não ouvi? Há muitas moradas na casa de meu pai. Este é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem de onde vem este capítulo? Qual foi a passagem que Jesus tratou disso? Quem lembra? Quem já leu aí o Evangelho, quem leu os Evangelhos de Mateus, de Lucas, porque esta passagem vai estar em Mateus, a partir do capítulo 14. Quem lembra? Ninguém lembra? Então eu vou lembrá-los. Já ouviram falar do importante ensinamento que Jesus trouxe no Sermão da Montanha, não já? E adiante, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai, a partir do capítulo 5, tratar das bem-aventuranças. Mas Jesus não teve apenas, nem discursou apenas o Sermão da Montanha. Existem outros sermões. E entre eles, um chamado de Sermão do Cenáculo, ou discurso de despedida. E agora, falando de discurso de despedida, vocês lembram de alguma coisa? Ainda não, né? Então eu vou ter que contar a história. Jesus, ele havia entrado triunfalmente em Jerusalém, né? Que era uma cidade que ele
não tinha muito acesso para passar os seus ensinamentos. Mas no domingo que antecedeu o domingo da Páscoa, ele entrou na cidade de Jerusalém. E lá, chegando no domingo, ele fez algumas, como é que eu diria? Ele passou em determinados locais e foi deixando um ensinamento em cada oportunidade. Então, domingo ele entrou. Lembram que quando nós, aqueles que foram católicos, comemora e tem uma missa e tem uma procissão no domingo que antecede a Páscoa, chamada de Domingo de Ramos, que se anda e se caminha na procissão com ramo, é em alusão a este domingo da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entrou domingo em Jerusalém, passou o domingo, passou a segunda-feira, esteve no templo, aí entra aquela passagem dos vendilhões do templo, foi um desses templos que ele entrou para fazer a limpeza energética daquele templo. Teve a terça-feira, ele realizou um outro feito. Na quarta-feira, Jesus estava reunido com seus discípulos. E foi aquela passagem que é retratada em quase todos os quadros que tem a parte religiosa. Estava Jesus reunido com seus discípulos para a realização da ceia, que ele disse ser a última ceia que os discípulos faria com ele. Então teve a passagem da divisão do pão, que tem uma simbologia, teve a passagem do compartilhamento do vinho, teve a passagem de Jesus lavando os pés dos seus discípulos e dizendo uma coisa muito importante, que após isso foi utilizado pela própria doutrina espírita, que os discípulos dele seriam conhecidos por muito se amarem. Porque aquela lição em que ele estava passando, que era se desvestir da sua túnica, colocar uma toalha e banhar os pés de todas as pessoas, era um símbolo de união entre eles. E após disso, ele disse e retratou para aqueles que ali estavam que ele, Jesus, ainda aquela semana, seria morto e crucificado. E que entre eles haveria um que o trairia. E aí Pedro diz, mas que absurdo, que barbaridade, quem entre nós teria coragem de traí-lo, mestre? Aí ele disse, Pedro, até mesmo você, ainda no final desta noite, irá me negar 3 vezes. Pedro, que era, e vocês sabem, o símbolo do discípulo, do seguidor, presente na vida de Jesus. E dito isso, ele começou a conversar com os discípulos e passar orientações, porque ele sabia que adiante ele não estaria mais entre eles e que eles precisam estar estimulados a seguir tudo aquilo que ele havia ensinado. E este capítulo, eu vou pedir ao jovem... O jovem gostou? Eu vou pedir ao jovem que leia aquela primeira parte do capítulo, que é justamente a passagem de Mateus, lá na frente, onde tem o título. Pronto, aí embaixo. Crede em Deus. Isso. Prestem atenção na passagem, porque o capítulo tem a ver com isso. Que vosso coração não se turbe. Que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou para vos preparar o lugar. E depois que tiver ido e que vos tiver preparado,
o preparado lugar, voltarei e vos chamarei, a fim de que lá, onde eu estiver, estejais vós também. São João 14, de 1 a 3. Essa é uma passagem de João. Na passagem do capítulo 14 de Mateus, vem falando todas essas orientações que foi dado por Jesus. E em várias passagens do Evangelho tem estas orientações. Então, tão importante quanto o Sermão da Montanha foi este último discurso, porque ali Jesus estava dando, em última instância, todas as orientações que agora não era mais a nível de todo o aprendizado de cristão que ele havia passado com seus ensinamentos das verdades universais. Agora ele estava se aproveitando daquele momento para fortalecer a crença daqueles homens simples em si mesmo. Porque nós só seremos capazes de disseminar os ensinamentos de Jesus se nós incorporarmos estes ensinamentos nas nossas experiências. Então, o que ele queria falar e fazer naquele momento era fortalecer as emoções daqueles homens que ficariam sem o seu líder. Porque quando nós ficamos sem o líder, que é uma espécie de reforço emocional para nós ficamos inseguros. E muitas vezes as emoções que nos chegam são emoções que nos tiram do eixo e do centro. Então aqueles homens estavam angustiados, entristecidos, porque perderia a referência no mundo daquele que era o seu mestre. E aí ele, para acalmá-los, vem trazendo uma série de referências para que eles entendessem que a morte que ele, Jesus, seria submetido era apenas a morte do corpo físico. Que ele, espírito, continuaria e que estaria junto aos seus discípulos e a todas as pessoas. Porque, disse ele, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. E é nesse momento que ele fala exatamente, de uma forma bem direta, de que morre o corpo. Segue o que essencialmente nós somos, espíritos. E em sendo espíritos, nós já tivemos diversas oportunidades de aprendizagem. E em cada oportunidade de aprendizagem que nós chamamos de reencarnação, nós adquirimos elementos para a nossa construção pessoal de compreensão da vida. Portanto, o que Jesus estava dizendo é: eu vou perder o corpo físico, mas eu, essência divina, sigo e continuarei com vocês, porque estou indo na frente para preparar um lugar onde vocês também estarão. E Jesus foi um espírito que, quando encarnado, viveu a sua humanidade de uma forma intensa. Se permitiu viver no mundo sem, entretanto, se perder nas emoções que a vida material nos compromete muitas vezes. Então Jesus, ele era um modelo de plena certeza de que a morte do corpo era apenas depositar aquele corpo que não lhe serviria mais e que ele seguiria com toda a intensidade, com toda a pujança dos seus pensamentos, das suas ideias
e das suas emoções. E ele quis dizer naquele momento e estabelecer ali a crença na imortalidade da alma, para que aqueles outros indivíduos pudessem se acercar desta certeza, não de uma inquietação, mas de uma certeza de que a vida do espírito é na dimensão espiritual, que as oportunidades de estarmos na matéria é um aprendizado necessário, mas que o mundo real de onde venho são os diversos mundos habitados por espíritos, que podem ser materiais ou apenas espirituais. Então, este capítulo é esta passagem de um momento de transe, de um momento de dor, que nos reporta a nossa realidade também. Porque os ensinamentos de Jesus, ele não está estagnado no tempo em que Jesus viveu. Os ensinamentos de Jesus, eles são presentes, cotidianos e atuais. E atuais. E aí a passagem, que eu vou de novo, olha, que o jovem leu, fala, como é? O seu pedacinho. Causas das misérias humanas, como foi? Item 6. É espantoso encontrar-se na Não, terra. só Destinação da terra, causa das misérias destinação da terra, causas das misérias humanas. Aí, quando nós olhamos toda a turbulência, né, em que nós vivemos, nós estamos no dia 28 de janeiro de 2017. Quando virou lá 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Aí eu disse, adeus, ano velho, não foi? Feliz ano novo. Vem tudo novo neste ano. Aí nós chegamos no dia 28 de janeiro de 2017. E se fizermos uma retrospectiva de cada dia deste ano, de 2017, nós vamos perceber quantas experiências fortes nós já vivemos, né? Quantas experiências que muitas vezes nos tiraram o chão e nós percebemos que nós somos capazes de caminhar. É exatamente o que Jesus quis falar sobre as diversas moradas. A terra nem está pior, nem está mais comprometida do que era na época de Jesus. As experiências que nós estamos vivendo e que muitas vezes nos angustia, que muitas vezes nos tira da harmonia, são experiências necessárias para que nós possamos ver e realizar o bem. Porque se eu consigo discernir o que eu considero como mal, e o mal é algo relativo, porque está muito direcionado àquilo que eu consigo visualizar, o que é mal para mim pode não ser para outrem, o que é bom para mim pode não ser para outrem. Então, toda essa turbulência e essa efervescência que nós vivemos, elas nos servem para que nós possamos sair dessa zona de conforto, de a vida está boa, a vida para mim está boa. Mas a vida para outras pessoas trazem, às vezes, experiências fortes. Então, a terra não está pior, a terra está melhor. Porque nós já conseguimos sair de uma zona de acomodação e conseguimos visualizar aquilo que nós consideramos que é o melhor. Não é? Alguém aqui, quando percebe uma situação de dor e sofrimento, consegue ficar inativo com aquilo? Ou, quando nada nós conseguimos dizer assim, olha, se isso fosse realizado, esta situação seria minimizada. Então, hoje, por que é que parece que as coisas estão tão turbulentas? Porque hoje nós conseguimos identificar o que seria melhor. Porque
a nossa casa interna, ela foi mexida. E tal qual quando nós fazemos faxina na nossa casa, que nós arrastamos as coisas do lugar, bagunçamos tudo e depois rearrumamos e fica tudo organizado. Quando nós acessamos a doutrina espírita, que estabelece que eu sou espírito, vivendo na carne, que as experiências são aprendizagens para que eu possa me tornar um ser mais consciente diante do mundo, eu faço uma faxina dentro de mim. E aí vou mexendo nessas diversas moradas que nada mais são do que os nossos pensamentos e as nossas emoções, muitas vezes estagnados pela acomodação. Ah, eu sou assim, aquela síndrome de Gabriela. Qual é a síndrome de Gabriela? A Eva já até disse. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Não! A doutrina espírita, ela nos remete a perder a síndrome da Gabriela. Porque eu não nasci assim, eu estou assim. Eu não cresci assim, eu não desejei modificar. E eu não vou ser sempre assim, porque a cada segundo da minha vivência, eu vou mobilizar um pensamento e uma emoção diferenciada que vai me tornar uma pessoa diferente. Nenhum de nós, olhem bem, nenhum de nós é a mesma pessoa que adentraram a este salão. Nenhum de nós. Nem os que cantaram, nem os que assimilaram, nem eu que estou falando, nem eles que estão conduzindo, e nenhum de vocês. Todos nós estamos agora numa morada diferente. Porque nós estamos aqui, sentados e nos permitindo entender que somos espíritos. Porque se eu não tivesse certeza que sou espírito, eu não estaria num centro espírita. Bom, eu não tenho certeza não, eu tenho uma suspeita de que sou. Já é uma mudança de morada. Saí de uma morada, de um estado de pensamento, de um estado de emoção e entrei num outro. Vocês conseguem perceber o que eu estou tentando passar sutilmente para vocês? Ou ainda não? Que as diversas moradas da casa do Pai são os nossos diversos estados de pensamentos e emoções, e que mudar de morada e estar junto de Jesus e automaticamente junto de Deus é pessoal. Porque eu preciso descobrir que Deus, Ele não habita apenas nos diversos mundos do universo. Que Deus habita sim na sua criação externa, mas que Deus habita principalmente dentro de mim. E é esta certeza, esta convicção ou esta suspeita de que Deus não está lá fora e quando eu quiser entrar em contato com Ele, eu vou ter que me ajoelhar e amá-lo exteriormente, mas que eu vou voltar para dentro de mim e descobri-lo dentro de mim. Porque se eu fui criado por Deus, esta energia benéfica que criou todo o universo, e eu tenho certeza que dentro de toda a harmonia e beleza que eu veja, o seu Criador precisa ser perfeito, eu também tenho esta característica. Porque quando uma obra é criada, pensem aqui, alguém criou esta obra, não é? Francisco de Assis, com algumas pombas brancas, próximo a ele. Ali é uma criação, é uma arte, né? Existe
do artista nesta obra? Vocês já viram outras imagens de São Francisco de Assis igual a essa? Não. Esta é única, porque esta reflete a sensibilidade, a emoção, a percepção, a memória e a atenção de quem? Do artista. Portanto, eu posso dizer que esta obra encerra a essência do artista? Posso? E se eu posso dizer isto, então eu posso dizer que nós somos este quadro e que dentro de nós existe a essência do artista que nos criou? Posso? Claro que posso. Se o quadro é uma criação do artista e tem do artista, e eu sou o quadro, dentro de mim existe quem? O artista, o criador, que eu preciso descobrir. E às vezes a religião formal me estimula a chegar a esta realidade. Quando eu vinha para cá, eu venho pela orla. Quando chegou ali na altura do Sesc Piatã, né? Na altura do Sesc, o dia hoje não está ainda com o sol quente, né? Ele ainda está com algumas nuvens no céu. Então estava, e eu sou apaixonada pelo mar, estava o mar naquele tom verde, conseguem? Aquele verde transparente, escuro, né? Porque não tinha iluminação solar, até determinada faixa. Mas lá dentro, naquela linha divisória, onde já não conseguimos alcançar o que vem além, as nuvens estavam menos densas do que estavam à da beira da praia. E o sol se projetava pelas nuvens e ia trazendo, aos poucos, luz de dentro para fora. À medida em que o carro foi avançando, e aí eu já cheguei aqui perto da entrada, mais adiante tem pedras, não tem? Vocês já pararam para perceber? Ou vocês nunca perceberam o mar de Piatã? Porque é de uma riqueza e de uma complexidade impressionante. Aqui já perto da entrada de Virá, né, que tem as pedras mais adiante ali na Praia dos Coqueiros, a luz penetrou nas sombras das pedras. E aí o quadro bucólico era sombra, sombra iluminada e luz. E eu pensei, somos nós. Somos nós. As sombras que eu não consigo efetivamente identificar porque estão dentro de mim, no meu inconsciente, aquelas que eu já consigo identificar e aos poucos eu permito que a luz divina consiga se projetar daquilo que eu acho que é sombra. E quando eu consigo iluminar esta sombra, luz. Muitas moradas na casa do Pai. Em um momento único, nós conseguimos ver isto convivendo conosco. E todo o tempo. Enquanto eu vinha, e aí nós hoje somos meio que escravos de quê? O que é que nós somos escravos? Confessem. O celular. Como é que o celular fica dentro da bolsa e eu não dou uma olhadinha para ver, né? Quem está falando comigo, quem não está. E enquanto eu vinha admirando o mar, recebi uma comunicação de que a mãe de uma irmã amiga havia desencarnado. Na hora, eu pensei no tema. Há muitas moradas na casa do Pai. E fiquei pensando, neste momento de despedida, muito parecido com aquela que Jesus estava vivenciando com seus discípulos, né? Porque ele sabia que ia morrer, o corpo físico. Como está a morada
desta família. Porque cada indivíduo age e reage dentro das suas próprias possibilidades evolutivas. Então, haverá certamente um que esteja harmonizado e equilibrado, porque sabe que aquela despedida é uma despedida momentânea, ele só vai depositar o corpo desta mãe, mas haverá outros que neste momento estejam em processo de dor. Porque isto também faz parte de nós. Porque nós vivemos numa dualidade, não é? Porque nós somos espíritos e, sendo espíritos, nós somos emocionais. Então, todo o tempo nós estamos experimentando e experienciando aquilo que eu falei do mar. Sombra, sombra iluminada e iluminação. Em cada oportunidade eu preciso definir se eu quero continuar nesta morada sombria de dor, se eu quero me apropriar desta morada sombria e iluminar, adquirindo neste processo de dor algo que possa me impulsionar adiante, e se eu consigo, a partir disso, iluminar e ajudar outros indivíduos. Então, a proposta de Jesus me parece bem clara. Para mim, bem clara. Porque há muitas moradas na casa do Pai. Se não houvesse, eu teria dito. Ou seja, se nós não fôssemos uma essência que vivesse após a morte do corpo, eu teria dito a vocês. Eu teria preparado vocês para isso. Mas não, há muitas moradas na casa do Pai. E ele ainda disse que se os discípulos procurassem guardar tudo aquilo que haviam aprendido, e aí não é o conhecimento, é tudo aquilo que eles se apropriaram como conhecimento de si mesmo, eles iriam habitar esta mesma casa que ele iria habitar agora, que era a casa do Pai. E ele complementa, que não tem neste capítulo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eu e o Pai somos um. Então, se nós buscarmos nos conhecer e reconhecer que eu e o Pai somos um, eu estou conseguindo identificar que o Pai mora em mim e não nos mundos materiais habitados por espíritos encarnados ou por espíritos desencarnados. Na minha percepção, o que Jesus nos propõe nesta passagem é: descubra a sua missão pessoal. E é o que eu convido a cada um de nós, me incluindo objetivamente. Vocês já sabem qual a sua missão pessoal? Se ainda não descobriram, comecem a ver os sinais que a vida nos apresenta. Toda situação que se repete em emoção e que me impulsiona a uma ação direta, ali está a minha missão. Que às vezes parece ser simples e pequenina, mas que é a minha missão. É aquilo que eu sou capaz de realizar. E para que eu consiga realizar, eu preciso mergulhar em mim. Eu preciso descobrir as diversas moradas que existem em mim, que são as diversas emoções que eu possuo. Então, para que eu possa identificar, eu preciso me conhecer. E nos conhecermos não é tarefa que eu consiga realizar se eu não mergulhar. Identificar, aquela parte do mar que não recebia sol. Porque só identificando
esta parte de mim que não está ainda recebendo a claridade, é que eu serei capaz de trazer ela para a luz. É que eu serei capaz de me tornar uma pessoa diferenciada. Jesus viveu sua humanidade todo o tempo nos dando o exemplo. Ele é o modelo. E aí muitas vezes eu digo, não, mas como eu poderei chegar próximo sequer a Jesus? Aí ele próprio deu a dica. Vós sois deuses. Tudo aquilo que eu consigo realizar, vocês também conseguem. E conseguirão muito mais. Basta querer. Então, este convite que Jesus nos faz, que eu todo dia reflito sobre isso. Quando alguma situação me coloca, sabe, quando lhe coloca assim, eu não sei se vou, eu não sei se fico, eu não sei se volto, eu penso, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Pronto, é o momento de parar e refletir. Jesus teria medo de dar um passo à frente? Não, porque Jesus viveu sua humanidade com intensidade. Então, se Jesus faria isso, eu farei. E, na maioria das vezes, as nossas indecisões estão relacionadas ao fato de nós não nos conhecermos, de não nos aceitarmos. Eu não preciso ser o melhor que as pessoas querem que eu seja. Eu preciso ser a melhor pessoa que eu consigo ser. Para que desta forma eu possa me realizar e também efetuar realizações diante do mundo e diante das pessoas. Porque eu preciso ter a realidade da certeza de que eu sou espírito. Em sendo espírito, eu devo me mobilizar para me conhecer. E em me conhecendo, eu ser capaz de ir de encontro ao outro. Muito obrigada pela oportunidade e muita paz.